Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando o teu amparo e o teu concurso. Envolva-nos, Senhor, a todos nós, irmanados aqui em torno de tuas palavras, em vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio, e rogando-te a tua proteção e a proteção dos nossos benfeitores amigos, lhes pedimos a permissão para iniciar o nosso encontro dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para todos, né? É uma alegria recebê-los aqui essa noite na nossa casa, né? Hoje nós teremos aí a companhia da nossa companheira Angelina Bicário, né? E Angelina não é companheira só dessa reunião, nós dirigimos reuniões juntos, né? Temos caminhado aí no trabalho junto, toda a divulgação do conhecimento espírita. Né? Nós vamos abordar o tema hoje que se intitula Saber Crer. É a doutora Angelina Bicário que vai trazer para nós essa temática. Seja bem-vinda, viu, Angelina? A palavra é sua, viu, querido? E qualquer coisa que precisar, nós estamos por aqui. Ricardo também está assessorando aí. Ok? Nós agradecemos, né, a oportunidade. Boa noite a todos. Com grande alegria que nós estamos aqui para dar sequência à nossa programação da reunião pública online. E é o Mestre Jesus que nós convidamos para nos envolver neste momento, em vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, para que nós possamos aprender um pouco mais dos conhecimentos do Evangelho do Cristo, clareados pela doutrina dos Espíritos. Nós vamos pedir ao Ricardo para colocar a nossa apresentação, que vai nos ajudar a nortear algumas ideias, algumas discussões que são importantes para o nosso caminhar na noite de hoje. Então, nós escolhemos, para que nós possamos iniciar as nossas reflexões, a passagem que Jesus traz em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e o versículo 26. É quando Jesus vem nos trazer do Consolador prometido. Ele, conversando com seus apóstolos, coloca: se vós me amais, guardai meus mandamentos. Eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus é o segundo, Jesus traz para nós a segunda revelação, que é a lei de amor. E antes dele, há 3.500 anos, nós tivemos Moisés, hebreu, criado no Egito, que liberta o povo hebreu da escravidão e que traz a lei de justiça por meio dos 10 mandamentos, que é um código que até hoje é a base das nossas leis civis. Moisés, a primeira revelação, um povo já monoteísta, um povo já de uma condição de crença e de fé muito maior que os povos politeístas da época. E ele já traz um passo a mais, ele levanta o véu, né? Revelação quer dizer isso, levantar o véu. Então, ele levanta o véu, trazendo um lenitivo do coração daqueles que estavam oprimidos, desesperados, tristes, angustiados diante das dificuldades. Mas ainda, na primeira revelação, vemos um Deus ainda arbitrário, um Deus que trabalha em prol do seu povo, né? E Jesus, na segunda revelação há 2000 anos,
já amplia esse conhecimento, já traz Deus como um Pai maior. O Pai de todos nós, não só do povo hebreu, escolhido na época para recebê-lo, inclusive, por serem monoteístas, o que facilitava muito a absorção da mensagem do Cristo. Então, Jesus já traz uma visão mais ampla, já traz que Deus é Pai de todos nós. Esse Deus criador do povo hebreu era um Deus para todos. Todos nós colocando-nos como irmãos. Mas Jesus sabia que a sua mensagem, de uma certa forma, uma parte também seria perdida. E que, à medida que fosse passando o tempo, haveria necessidade de uma nova revelação. A terceira revelação, a doutrina espírita, lei de verdade, que Kardec traz, ele codifica a mensagem dos espíritos. Porque a terceira revelação já não é mais trabalhada por uma personalidade como a primeira, Moisés, e a segunda, Jesus. A terceira, os espíritos trazem o conhecimento. E Kardec, como um bom pedagogo, um grande estudioso e cientista da época, decodifica e traz para nós nas obras básicas, há 165 anos atrás. E é interessante porque quando ele está para partir, ele deixa uma esperança no coração dos apóstolos. Pede a eles: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Eu vou pedir ao Pai, ao nosso Pai, um outro Consolador, para que fique sempre convosco. E ele fala que esse Consolador iria, em nome dele, ensinar todas as coisas e relembraria tudo aquilo que nós tivéssemos esquecido. Então é interessante que nós vamos trabalhar hoje a crença, a fé. Pode passar. O que significa crer? E em momentos tão importantes quanto o atual que nós estamos vivendo, estamos no momento de pandemia, estamos no momento que o mundo inteiro está buscando forças para juntos, todos os povos juntos, encontrarem uma solução para essa dificuldade que não acometeu uma cidade, um estado, um país, mas todo o mundo, toda a Terra. Então, no momento de transição planetária, nós estamos passando um mundo de provas e expiações por um mundo de regeneração, estamos angustiados, estamos muitas vezes sem saber o que como agir, o que fazer, como auxiliar aqueles que necessitam. Então, a crença e a fé estão sendo trabalhados por cada um de nós e precisamos disso para nos esforçarmos, para lutarmos contra as nossas dificuldades, contra todas as vicissitudes que estão inerentes do momento atual. Então, o que é crer? É tomar por verdadeiro, acreditar, confiar em alguma coisa e aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações de alguma coisa. Então, é acreditar. E saber crer? Pode passar. Saber crer é mais que só acreditar. Crer não é apenas aceitar. É também conhecer e discernir. Só sabe discernir, escolher, triar, aquele que conhece. O saber crer é a razão na sua mais alta classificação. E exige uma maturidade da alma. Porque quando é que nós, como seres humanos, começamos a escolher com mais tranquilidade? Quando nós amadurecemos em conhecimento, em experiência, quando vamos crescendo em idade, em formação. E essa maturidade é a capacidade de avaliar o que nos faz bem daquilo que não nos auxilia. Então, nós começamos, à medida que nós vamos aprendendo os conhecimentos e vivenciando-os em experiências, o que vai acontecendo conosco?
nós vamos adquirindo essa maturidade e somos capazes de escolher o que é bom para nós e para o próximo. O que é interessante é que no início da nossa caminhada, da evolução moral e espiritual, nós pensamos muito em nós mesmos. À medida que nós vamos amadurecendo, o nosso círculo se abre. Nós começamos a nos preocupar não só conosco, mas com aqueles que convivem conosco, com a nossa família, com a nossa parentela. A nossa parentela vai se ampliando, nós começamos a pensar também nas pessoas que fazem parte do nosso círculo de trabalho, dos nossos círculos de estudo, dos nossos círculos sociais com os quais convivemos, até nós nos preocuparmos com toda a humanidade, como disse o próprio Cristo. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos criando esses laços de fraternidade e vendo que Jesus nos trouxe, que somos todos irmãos. Então, é fundamental nós pensarmos nisso. E a terceira revelação em relação à segunda? O que a doutrina espírita trouxe? Nós vimos que em relação a Moisés, Jesus ampliou os conhecimentos. Não mudou uma vírgula dos 10 mandamentos. Alterou várias leis civis, que eram leis disciplinares que Moisés precisou de colocar para um povo ainda rude, difícil, ainda mais primitivo. Mas, em relação aos 10 mandamentos, Jesus não mudou uma vírgula, não vinha destruir a lei, mas uma vírgula. E a doutrina espírita em relação ao Evangelho? Pode passar, Ricardo. Eu gosto muito dessa fala, dos Espíritos na Gênese, que é a 5ª obra básica, do capítulo 1, no item 41, que nos fala sobre essa compreensão do Evangelho. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário. O que a doutrina espírita, os conhecimentos da doutrina espírita faz? Confirmam, explicam e desenvolvem o conhecimento que Jesus trouxe. Por nova lei, ou pelas novas leis da natureza. Porque o que a doutrina espírita fez? Ela ampliou o conhecimento da época, trazendo a percepção das leis espirituais. O mundo era muito pautado nas questões da vida material e este componente espiritual foi descortinado. E a doutrina revela tudo quanto Cristo disse e fez e elucida vários pontos obscuros do ensino cristão. Pode passar. Ele continua e traz para nós de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, que não eram bem compreendidas, que pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio dessa doutrina. Veem melhor o seu alcance, distinguem entre a realidade e a alegoria. E o Cristo tem nós temos uma outra percepção de Jesus. Ele já não é simplesmente um filósofo que veio trazer conhecimentos diferentes na época, mas é um Messias divino, aquele enviado pelo próprio Cristo. E vamos pensar, quando nós vimos Jesus trabalhar lá nas bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Então, aí quando ele traz, por exemplo, bem-aventurados os aflitos. A doutrina espírita nos traz que somos espíritos imortais, saímos da mão do Criador simples e ignorantes, chegaremos à perfeição um dia. Todos nós chegaremos à condição do Cristo, que é o espírito mais puro que já esteve encarnado na Terra. Chegaremos lá, desenvolvendo as duas asas do conhecimento e da moralidade. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente sai da simplicidade, da ignorância para chegar à perfeição? Nós, através de múltiplas vivências. Então, nós não somos espíritos de uma vida só, nos traz a doutrina espírita. Aí nós começamos a entender, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, o que a doutrina espírita traz? Que se a causa do nosso sofrimento não está nessa existência,
provavelmente é certo que ela está em outras vidas, em outros momentos. E que naquele momento nós já estamos no instante de mudarmos a nossa postura, a nossa posição quanto àquele erro, e vamos muitas vezes sofrer aquilo que fizemos alguém sofrer em outras existências. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque não somos espíritos de uma vida única. Os sofrimentos têm causa nessa existência e têm causa em existências anteriores. Como entender e perdoar 70 vezes, 7 vezes, se nós não pensarmos que somos espíritos em condições de desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, diversos. Somos espíritos em escala evolutiva nas mais diferentes patamares. Então, à medida que a gente vai entendendo essas questões, nós vamos nos colocando como alguém falível, tanto quanto o outro. Então, por que perdoar? A doutrina nos traz claramente quem é a pessoa que mais se beneficia com o perdão. Quem perdoa. Quem é perdoado vai se haver com as leis. Porque nós temos o livre-arbítrio de agir como queremos, mas estamos sujeitos a nos submeter à lei de causa e efeito. Todo efeito advém de uma causa. Se Deus é justo, toda causa é justa. Então, toda dificuldade que temos hoje, ela tem uma explicação. Se não tem uma explicação como algo, como uma expiação, como algo que devemos reorganizar de erros passados, é uma prova importante da nossa fé. Então, sempre tem um objetivo. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. E na época, era ao inimigo só o desprezo, a dificuldade e a punição. Ao amigo tudo. E ele fala, não, somos todos irmãos, nos equivocamos sim. E a doutrina vem explicar isso para nós com muita propriedade. A fé que transporta montanhas, não vim trazer a paz, mas a espada, muito interessante. Como entender isso? Que paz é essa? A paz da inércia ele não veio trazer. Ele veio trazer a luta. Mas a luta não contra o outro, mas a luta contra nós mesmos. As nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Então é interessante nós pensarmos no que a doutrina nos traz para ampliarmos os nossos conhecimentos do Evangelho do Cristo, que é o grande norte da vida de cada um de nós. Porque Jesus foi aquele que trouxe o lenitivo para os nossos corações do consolo. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas para que esse alívio se faça, ele deu uma condição. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, para que esse repouso da nossa alma se faça, é importante que a gente aprenda a viver como ele ensinou. E a mansuetude, a pacificidade dentro de nós traz harmonia em torno de nós. Nos auxilia no nosso caminhar, no nosso crescimento, na nossa evolução. Traz paz, até para sabermos o que fazer. No desespero, no revide, na mágoa, no ressentimento, nós não conseguimos discernir exatamente o que devemos fazer para trazer paz e tranquilidade para nós. Pode passar, Ricardo. No livro Consolador, Emmanuel tem uma questão muito interessante, a questão 354, que pergunta-se a Emmanuel, pode-se definir o que é ter fé? E ele traz um conhecimento muito importante para nós. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Realmente guardamos no nosso coração a luminosa certeza em Deus? Jesus trouxe Deus como Pai. E a doutrina espírita? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação das 5 ordens básicas,
que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, Deus é o criador de tudo. É a maior inteligência que existe. Então, Ele sabe tudo, Ele entende tudo, Ele nos criou, Ele cuida de nós, Ele nos auxilia. Será que nós temos essa percepção muito clara? Não bastou só Jesus trazer. A doutrina espírita ampliou ainda mais esse conhecimento de Deus para que a gente pudesse realmente crescer em fé, em entendimento. Colocamos nas mãos de Deus a nossa existência, fazendo a nossa parte, porque Deus não quer que nós simplesmente nos mantenhamos inertes. Ele quer que nós trabalhemos com os instrumentos que Ele nos oferece em cada vida. Essa certeza tem que ultrapassar a crença religiosa. Porque a crença religiosa ela pode ser passada de povo a povo. Mas a fé é algo individual. É um trabalho individual de conquista do coração, onde repousa uma energia constante de realização de Deus em nós. Onde está o reino de Deus? Jesus fala, não procureis lá fora, procureis dentro de si. Deus está ali. Pode passar. Aí ele continua. Essa fala de Emmanuel é muito importante. Conseguir a fé, então a fé é uma conquista, é algo que nós vamos conquistando, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, eu acredito, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que interessante a fala do nosso benfeitor Emmanuel. A fé maior, a fé incondicional, a fé verdadeira, ela é conquistada nas múltiplas vivências, nas lutas, nas dificuldades, e nós já não dizemos eu creio, eu acredito em Deus, acredito. Ele fala que nós dizemos eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está me auxiliando neste momento, que Ele me traz todos os recursos necessários para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar, que eu confie. Mas é interessante que ele coloca ali os dois elementos fundamentais dessa fé verdadeira, que é o saber crer. É a razão tocados, os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, são as duas asas da evolução, a razão e o sentimento. Precisam andar juntas, precisamos raciocinar. Fé cega é a fé que nós acreditamos sem questionar, sem pensar, sem refletir, sem meditar. E é interessante que a doutrina espírita, ela já surge como fé raciocinada, ela já surge num momento da humanidade diferente, que é o momento do iluminismo, o momento do conhecimento, o momento que a filosofia e a ciência começaram a desabrochar, porque se a doutrina espírita, com seus conceitos, viesse antes disso, ela poderia ser abortada em seus conceitos. E ela se consolidou nesses 165 anos e está cada dia mais consolidada, exatamente porque veio no momento certo, que nós estávamos já prontos para receber esse conhecimento. Pode passar. Aí ele continua. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então ele coloca que a fé é um trabalho diário, não pode estagnar, não pode. Eu creio hoje porque a vida está boa. Amanhã, quando a vida estiver cheia de dificuldades, cheia de problemas, eu já não creio mais. Eu já acho que Deus esqueceu de mim. Que Deus não está comigo. E com isso, nós não conseguimos perceber aqueles pequenos avisos de Deus
nos fortalecendo, nos amparando, nos auxiliando, ou nos mostrando caminhos. E assim, quando nós nos estagnamos, paramos de conquistar essa fé, o que vai acontecer conosco é que nós simplesmente nós não conseguimos essa conexão com o Criador. E não conseguimos receber dele, através dos seus efeitores, dos propósitos, da própria vida, da lei, das leis da vida, tudo que é importante para nós crescermos, evoluirmos, melhorarmos e mudarmos. Sabe trabalhar sempre e vai ampliando sempre a sua própria iluminação. Seja pela dor, e momentos de dor, como os momentos que nós estamos vivendo hoje, né? De dor aí nós vimos fome, desemprego, dificuldades, problemas, adoecimentos, perdas de entes queridos. Quantas pessoas perderam vários entes queridos na pandemia? Então, no momento de dor, a fé, ela bem alicerçada, ela vai sendo ampliada pelas responsabilidades daquilo que nós vamos recebendo da vida. Então, nós temos que crescer sempre pelos esforços e pelo dever cumprido. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ver o que realmente o que é pedido de nós, porque todos nós temos deveres a cumprir. Pode passar, Ricardo, por favor. E aí, ele termina, né, essa resposta trazendo o seguinte: traduzindo a certeza na assistência de Deus, então a fé é quando nós temos certeza que Deus nos assiste, nos ampara. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Então, a fé, ela não esmorece nos momentos de lutas. Pelo contrário, a fé verdadeira se fortalece diante dos problemas e das lutas da vida, porque isso faz parte do nosso processo de evolução, de crescimento. Nós sabemos que é através de momentos de grandes catástrofes e dificuldades que o ser humano cresceu. Cresceu e muito. Diante de terremotos, maremotos, de tsunamis. Então, a engenharia na ilha do Japão, que é uma ilha sujeita a terremotos, a engenharia cresceu muito. Com isso, os prédios já foram feitos de forma que eles balançam, mas não caem nos momentos de catástrofes, de terremotos. É uma evolução, é um crescimento. Além de reconstruir, o homem vai também construindo de forma melhor, mais resistente. Então, isso tudo é crescimento. Então, como que nós enfrentamos com fé as lutas e problemas? Com a luz divina no coração. E significa também a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se um escravo à vontade do Senhor. Será que nós realmente, ao falarmos, né, ao trazermos, ao orarmos o Pai Nosso, nós nos atentamos àquela frase que nós realmente nos colocamos nas mãos de Deus? Faça a tua vontade. Será que nós realmente nos colocamos nas mãos de Deus? Às vezes até oramos, Pai Nosso que estais nos céus, né? Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Encarnados ou desencarnados, que a vontade de Deus se faça. Nós esperamos para ver a vontade de Deus e nos fortalecemos diante dessa vontade. Nós nos colocamos como escravos diante da vontade do Pai, compreendendo, entendendo, compreendendo aquele momento, o que aquele momento quer dizer para nós, o que ele está me trazendo, que mensagem, que questionamento, o que ele está pedindo de mim. Então, a fé verdadeira é a certeza
na assistência de Deus. Pode passar, Ricardo. E aí, na questão seguinte, 355, ela perguntam ao benfeitor Emmanuel: será fé acreditar sem raciocínio? A fé cega? Como é que é a fé cega? Como é que é acreditar sem a razão? Acreditar, olha o que o benfeitor nos traz. Acreditar é uma expressão de crença dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionados. Então, primeiro vem a crença, que muitas vezes é passado de povo a povo. E dentro dessa crença, os valores legítimos da fé se encontram em germe, em embrião. Mas quem vai fazer esse trabalho somos nós. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Então, nós não passamos fé para o outro. Podemos até passar a nossa crença, expô-la e trazer ao outro, que pode acreditar ou não. Mas quem edifica a fé em mim sou eu. E o outro, ele mesmo. Mas para isso há necessidade, de novo, de unirmos o sentimento ao raciocínio. E a doutrina espírita é a fé raciocinada. Pode passar. Aí ele coloca para nós duas questões interessantes. Como que é viver a fé só com sentimento e depois como viver a fé só com a razão. Olha que interessante, só sentimento. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, sem que a razão tome participação disso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Aí nós vamos para o fanatismo, de crenças totalmente perturbadas, conturbadas, dogmas muito conturbados, sem que a razão tenha participação, sem que a gente realmente possa raciocinar. Então, é admitir as afirmativas estranhas sem um exame minucioso, sem um estudo minucioso. Pode passar, cara. Aí ele fala, mas se tivesse só razão? Mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive, então é a mesma coisa, vamos cair do mesmo jeito, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. E é interessante que quando eu leio essa resposta do benfeitor Emmanuel, quando nós colocamos isso na vida prática, nós começamos a perceber, por exemplo, os linchamentos. Às vezes alguém comete um crime, hoje com a internet, as redes sociais, como eles dizem, esses crimes, esses vídeos, esses áudios viralizam. Em questão de minutos, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo tomam consciência daquilo, e nós julgamos e condenamos estas pessoas. E muitas vezes essas pessoas são linchadas e mortas. E às vezes são mortas, linchadas e mortas, até sendo inocentes, porque alguém viu e achou que uma pessoa na rua era parecida com aquela pessoa do vídeo de uma pessoa criminosa. E às vezes a pessoa é morta. Então, somos levados a crimes quando nós não utilizamos o conhecimento com as duas asas. Isso é importante para nós pensarmos, refletirmos e avaliarmos como estamos, porque às vezes temos crenças, às vezes temos alguns conhecimentos. A minha crença é aquela correta, não respeito as demais crenças,
quero impor, e muitas vezes, para impor, eu maltrato o próximo. Eu combato um crime com outro crime. Cruel. É um exemplo máximo, mas é importante a gente pensar, a gente analisar. Porque hoje nós fazemos verdadeiros linchamentos nas redes sociais. Às vezes não matamos diretamente a pessoa, né, fisicamente falando, mas matamos a reputação, a crença, às vezes levando pessoas até o suicídio, a descrença na própria vida, a depressões. Então nós temos que começar a analisar, a refletir, né? Pode passar, Ricardo. Então é hora de pensarmos. Lá no Livro dos Espíritos, a parte terceira, que são as leis morais, lá no capítulo 10, no item Liberdade de Consciência, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, na questão 838, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Olha o que os benfeitores respondem. Toda crença é respeitável. Então, nós temos que respeitar a crença alheia, quando sincera e conduzente à prática do bem. Porque esse é o objetivo das revelações da nossa vida. Fazermos progredir, melhorar, e a nossa essência é a vivência do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Mas em relação às crenças que conduzem ao mal, muitas vezes, temos seitas que levam as pessoas a cometer os mais diversos absurdos. Mas essas crenças equivocadas precisam ser condenadas pela justiça dos homens. Então, nós temos que primar em trabalhar a justiça dos homens para que ela, cada dia mais, se aproxime da justiça divina, das leis divinas. Mas toda crença é respeitável e temos que respeitar a crença alheia. Se essa crença do outro está prejudicando alguém, vamos trabalhar através dos meios corretos para corrigir esse problema, essa dificuldade. Isso é extremamente importante. Isso é saber crer. Pode passar, Ricardo. E o que é, né, distinguir, então, o bem do mal? Como é que nós vamos saber se aquela crença, ela realmente é uma crença que leva ao bem ou ao mal? O bem é tudo que é de acordo com as leis divinas. E o mal, tudo que é ausência, tudo que é contrário. Deus não criou nem o bem nem o mal, criou leis. Tudo que é conforme essas leis divinas, que regem tudo, ela é o bem. Tudo que é contrário é o mal. Na questão 631, Kardec pergunta aos benfeitores, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é mal? Aí os benfeitores respondem sim, quando crê em Deus e o quer saber. Então ele busca, ele crê em Deus, ele tem uma fé e ele busca iluminar essa fé com conhecimento e com sentimento. Os sentimentos burilados, então ele vai burilar o orgulho, o egoísmo, vai trabalhar a fraternidade, a humildade, o amor, a caridade. E é interessante, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. É interessante essa fala dos benfeitores, porque a gente começa a analisar o seguinte, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. A doutrina espírita é muito clara para nós, nos dizendo que em cada encarnação, nós vamos ter todos os recursos necessários para que a evolução se faça em nós. Evolução intelectual e moral se faça em nós. Então, em cada vida, nós recebemos os instrumentos necessários para que esse crescimento se faça. Então, Deus nos deu a inteligência para a gente distinguir um do outro. E nós viemos para a existência para quê? Para vencermos. Para trabalharmos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades e para vencermos o mal, que é fruto da ignorância, que ainda trazemos em nós, para produzirmos o bem. Então, nós não viemos para falir.
Então, em toda vida, em toda existência, em cada momento da nossa existência, nós temos recursos e instrumentos necessários para que possamos distinguir o bem do mal e para que possamos optar pelo bem. Deus nos dá o livre-arbítrio de optarmos quando quisermos, mas nós não somos submetidos a situações em que somos fadados a falhar. Não existe isso. Ninguém vem para falhar. Ninguém. Por mais difícil seja a situação, ninguém vem para falhar. E Deus nos dá todos os instrumentos necessários para que a gente possa crescer, evoluir e melhorar. Pode passar. E aí, lá na quarta parte, que é das penas e consolações, do livro dos Espíritos, capítulo 2, chama Intervenção de Deus, e tem o item, né, desse capítulo 2, chama Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Existem duas perguntas dos Espíritos que são muito interessantes para a gente analisar essa fé que temos em Deus e esse amparo que Deus nos dá em cada existência, e esses instrumentos que Ele nos dá para que nós possamos crescer e sempre optarmos pelo melhor. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Olha a pergunta do Kardec. Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus é criador de tudo. Nessa terra, temos quase 8 bilhões de pessoas. Só que tem mundos e mundos. E Deus é criador de tudo. Ele se ocupa com cada um de nós. Olha a resposta dos benfeitores. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Nada. Pode passar, Ricardo. E na pergunta 964 ele fala, mas será? Aí ele ainda desenrola ainda mais, né? Essa pergunta. Traz, assim, amplia esse conhecimento. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Então, como é que Deus se ocupa com cada um de nós? Então, a gente viu que os Espíritos falam, Ele se ocupa, Ele cria cada um de nós e nos dá todos os recursos para que possamos chegar à perfeição. Mas como que Ele faz isso? Pode passar, cara. Aí os benfeitores trazem a resposta, que é algo extremamente importante para a gente refletir na noite de hoje. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo que, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não. Ele traçou limite através dos adoecimentos e até da morte, né? As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então, como é que Deus cuida de cada um de nós? Pelas leis perfeitas que Ele criou. Deus é Pai, é onisciente, é onipresente, é justo, é misericordioso, justo, né? Ele é misericordioso e justo com cada um de nós, mas Ele faz isso através das suas leis, Ele não precisa de se ocupar com cada um. Nas leis perfeitas que regem a nossa vida, nós temos Deus perto de nós. Deus muito próximo a cada um de nós. E nisso nós temos que analisar, pensar como é que nós temos feito isso, como é que nós temos percebido isso. Então, é nossa responsabilidade sofrermos as consequências da violação das leis. E como na escola o professor não cobra do aluno aquilo que ele não ensinou, na vida também nós não somos cobrados por aquilo que nós ainda não aprendemos ou apreendemos. Então, saber crer é colocar todo esse entendimento na vivência da fé no nosso dia a dia. Pode passar, Ricardo.
Aí, lá na parte 3, né, no capítulo 2, a lei de adoração, tem um item que chama prece. Aí Kardec pergunta aos benfeitores: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviarmos o curso? Quando a gente fala de crença, a gente pensa em prece, oração e vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Então ele fala da oração, ele buscava o Pai, a gente vê várias passagens evangélicas em que ele busca o Pai para ter essa comunhão com ele. E Kardec perguntou aos benfeitores: então, se nós orarmos por nós, pelo nosso bem-estar, pela nossa melhoria, pela redução das nossas provas, nós vamos conseguir mudar isso? Olha a resposta dos benfeitores: as vossas provas estão nas mãos de Deus, em algumas há que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Nós temos livre-arbítrio e muitas vezes nos equivocamos nele e sofremos a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não pode ser derrogada. Nós a sofremos sempre, por isso que ele fala: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas devemos suportá-las até o fim, que é a única forma de crescermos e evoluirmos. Mas elas podem ser amenizadas. Às vezes, uma grande dificuldade, às vezes fizemos por merecer, nessa existência, uma morte cruel, muitas vezes, uma morte até por meios de uma faca, por exemplo, poderíamos ser assassinados ou alguma coisa assim. Aí fazemos o bem, crescemos muito, somos úteis ao próximo. A lei pode ser substituída não por um crime que cometam contra nós. Podemos muitas vezes desencarnar uma mesa de cirurgia através de um bisturi, muito mais ameno do que um crime às vezes cruel, que traz toda uma dificuldade. Então, orar é muito bom, mas nem sempre irá amenizar as nossas dores. Isso vai depender da nossa forma de lidar. Então, ele fala que os Espíritos falam que Deus leva em conta a resignação, que é a obediência do coração. Lá do Bem-aventurados Misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a resignação, é o consentimento do coração, do sentimento. Então, nós já nos moldamos, nós somos diferentes daquele que precisa de um reajuste. Pode passar. E ele completa ainda mais a resposta. Então, quais são as consequências da prece na nossa vida? A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita. O que é prece bem feita? É prece ditada pelos lábios? Declamar? Não. É a prece sentida pelo coração. Porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então, se às vezes temos que passar por aquela provação, por aquela expiação, por aquela luta, ao orarmos sinceramente, e não só orarmos, mas realmente vigiarmos também, cumprirmos com as leis de Deus, que Jesus nos trouxe, a doutrina espírita nos ampliou esse entendimento. Ao orarmos, nós vamos conseguir o apoio, sintonia e afinidade dos benfeitores espirituais, dos bons espíritos, que vão fazer o que por nós? Eles muitas vezes não vão amenizar as nossas dores, mas vão nos fortalecer para suportá-las com equilíbrio, com coragem, com tranquilidade, com harmonia. Isso é saber crer. É transformar a nossa crença, a nossa fé, num lenitivo para os nossos corações. E quem não tem lutas? Quem não tem dificuldades? Todos nós temos. Todos nós temos. Então, a oração, ela faz parte de um conjunto de formas de amenizar as nossas dores e de crescermos
ampliando o nosso discernimento, nós vamos conseguir, muitas vezes, a intuição daquilo que é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Nós vamos descobrir, vamos dar starts na nossa mente. Nós vamos descobrir o que realmente é importante para aquele instante, através da companhia dos benfeitores espirituais. Pode passar. Com isso tudo, nós começamos a entender que a doutrina espírita, ela é a fé raciocinada, é o saber crer. Eu gosto muito também, esse último item, é um raciocínio que Kardec faz, no último item do último capítulo do Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação kardeciana. A primeiro, o Livro dos Espíritos, a segundo, o Livro dos Médiuns, a terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, depois a Gênesis. São as 5 obras básicas. Na segunda parte, no capítulo 29, que ele fala das sociedades espíritas, o item 350, que é o último item desse capítulo, ele nos traz uma reflexão extremamente importante. O que importa crer na existência dos espíritos? Então, crer na existência dos espíritos desencarnados, crer na existência de nós enquanto espíritos que somos, estamos encarnados, mas vamos encarnar, crermos nesse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, conhecendo tudo isso, somos criados simples e ignorantes, chegaremos todos à perfeição, temos o livre-arbítrio, mas também temos responsabilidades nessas escolhas com a lei de causa e efeito. O que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz com que aquele que a tem se torne melhor? Mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Se nós sabemos que todos chegaremos à perfeição, que em cada vida nós temos os instrumentos necessários para o crescimento moral, intelectual e espiritual, por que nos impacientarmos, nos encolerizarmos diante das adversidades, das lutas, que sabemos que são momentos importantes para o nosso crescimento? Ou espiamos ou provamos, ou seja, ou resgatamos dívidas que nós temos, que é muito bom, ou estamos guardando recursos para o futuro, que são as provas. Tudo é bom. Então, o que importa crermos na existência dos espíritos se essa crença, se essa fé não nos torna melhores? Isso é saber crer. Crer simplesmente, mas na hora das dificuldades, sucumbirmos, desacreditando de Deus, da vida, ampliando ainda mais as dificuldades. Então, vamos pensar, analisar e refletir. Pode passar, Ricardo. E aí, lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos tem introdução, os seus capítulos, depois as conclusões. Lá, no último item da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca, para aqueles que vão ler a obra, que a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. Então, ele é só o codificador. As verdades contidas ali, quem trouxe foram os espíritos. E o conhecimento que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Então, ele está ensinando para nós, antes de lermos todas as perguntas do Livro dos Espíritos, que a verdadeira doutrina é o ensino dos Espíritos, dos benfeitores, e que são ensinamentos extremamente profundos para serem simplesmente lidos. Ele pede um estudo perseverante. O que é isso? É um estudo diário. Então, são livros que, às vezes, temos que ter na nossa cabeceira e lermos uma questão por noite. E fazermos o que com essa questão? Refletirmos no silêncio e no recolhimento, ou seja, dentro de nós. Porque esses conhecimentos, para saber crer, tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. Pode passar.
Aí ele ainda completa. Esperamos que ela, a obra Livro dos Espíritos, dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grandioso e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Então ele começa nos trazendo tudo que vocês vão ler aqui agora, nesta obra, pode guiar os homens, tanto individualmente quanto socialmente, a sociedade como um todo, tornando melhor, mais paciente, mais fraterno, mais calmo e manso diante das adversidades, buscando a pureza de coração em cada instante da sua existência. Então, quando esses conhecimentos da doutrina espírita são nos dados, nós começamos a refletir de forma diferente. E a consciência começa a se fazer na nossa mente, né? A nossa consciência começa a nos questionar. Então, dependendo das atitudes que nós cometemos, às vezes equivocadamente, é um mal que nós fazemos de forma equivocada, às vezes deixando o homem velho de outras vidas prevalecer, nós começamos a nos questionar, a nos perguntar como nós podemos melhorar, como nós podemos progredir individualmente e socialmente, porque o mundo de regeneração, o mundo de prospiações vai se tornar um mundo de regeneração, o mundo de regeneração é formado de regeneradores. E, na realidade, nós temos que trabalhar continuamente, diariamente, para nos alijarmos do egoísmo, do orgulho, que são as grandes chagas da humanidade, que estão dentro de nós. Não é o outro que é egoísta, não é o outro que é orgulhoso, somos nós. É o orgulho e o egoísmo dentro de nós que deve ser burilado, trabalhado, antes de nós apontarmos para o outro dentro dos seus defeitos. Então, vamos pensar. Então, Kardec, antes de trazer todo o conhecimento, a introdução é extremamente importante. Quem não leu, leia, porque ele faz um descortinar, ele nos prepara para os conhecimentos que virão depois. Pode passar, cara. Aí, agora, para nós finalizarmos, nós vamos lá no Obras Póstumas, que não é uma obra, não faz parte de uma obra de Kardec, não faz parte das 5 obras básicas da codificação, mas é uma obra onde vários escritos de Kardec foram publicados após a sua morte. E nós vamos ver que nesse item Credo Espírita, ele fala os efeitos que o estudo doutrinário pode fazer no íntimo de cada um de nós, que é a reforma íntima. Porque nós estamos nessa vida, nós estamos aqui nessa existência exatamente para nos renovarmos. Então, o que ele traz? A doutrina espírita, melhor que qualquer outra, pelo tudo que ela traz, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Então, leva o indivíduo a se melhorar a cada dia. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade, que é o mundo de regeneração, onde a paz e a fraternidade vai reinar. No último capítulo, capítulo 18 da Gênesis, Kardec fala, são chegados os tempos, ele fala que a pedra fundamental do mundo de regeneração é a fraternidade. E nós estamos sendo convidados na Covid a vivermos a fraternidade, a não nos esquecermos de ninguém. Pode passar. E para finalizarmos, né? Essa fala de Kardec é extremamente importante para saber e crer. A doutrina espírita é assim, o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Então, o que ele coloca? Os conhecimentos da doutrina, ele se dirige aos nossos sentimentos, ao nosso coração, à nossa inteligência e ao nosso interesse pessoal, à vida de cada um de nós. Que nós possamos aproveitar todos esses conhecimentos para ampliar aquilo que Jesus nos trouxe. Jesus sempre, o grande
farol das nossas existências. Então, saber crer, que a nossa crença e a nossa fé seja pautada nesse estudo, mas não no estudo intelectualizado, mas no estudo que fala o coração, fala a inteligência de cada um de nós. Agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos e de refletirmos acerca desse tema tão importante para o momento atual. Agradeço a todos. A paciência, né, Marcos? Eles hoje já conseguiram adquirir algumas virtudes, entre elas a paciência de me ouvir durante esse tempo todo. Nós é que te